Gostaríamos de iniciar a nossa comunicação, saudando de uma forma especial a todos os irmãos que professam a religião muçulmana, por ocasião da celebração do Eid. Que esta celebração seja feita cumprindo com as medidas de prevenção da Covid-19. A quando do balanço intermédio da prorrogação do estado de emergência, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da República de Moçambique, informou que a situação da pandemia do Covid-19 no nosso país continua preocupante. De facto, além de observarmos com preocupação um aumento contínuo do número de casos, observamos também uma alteração no padrão da transmissão de casos, o que deixou de ser esporádico e passou a ser focos localizados. A nossa janela de oportunidade para evitar uma situação catastrófica está a reduzir. Por isso, devemos melhorar a implementação das medidas de prevenção, de modo a evitar que transitemos para a fase de transmissão comunitária, com maior número de casos, incluindo casos graves e possível existência e aumento de óbitos. Vamos partilhar agora a situação epidemiológica. Gostaríamos de partilhar que, de acordo com a informação diária da Organização Mundial de Saúde, até às 24 horas do dia 23 de maio de 2020, houve um registro do número cumulativo de 5.407.419 casos de Covid-19 em todo o mundo, sendo que 89.369 casos ocorreram nas últimas 24 horas. Em termos de óbitos, também ao nível global, temos a partilhar que nas últimas 24 horas houve um registro de um cumulativo de 344.025 óbitos, dos quais 3.764 ocorreram nas últimas 24 horas. Em termos de recuperados, gostaríamos de partilhar com uma certa satisfação que este número tem vindo a aumentar de uma forma considerável, sendo que nas últimas 24 horas tínhamos um total de 2.248.366 pessoas completamente recuperadas da infecção prévia de Covid-19. Destas pessoas, 78.794 foram recuperadas nas últimas 24 horas. E como é que nós estamos no nosso continente? Em termos de casos, gostaríamos também de partilhar que, de acordo com a atualização diária do Centro de Controlo de Doenças da África, CDC África, até às 10 horas do dia 24 de maio de 2020, no nosso continente havia um cumulativo de 107.412 casos de Covid-19, dos quais 3.479 casos ocorreram nas últimas 24 horas. E como é que nós estamos em termos de óbitos no nosso continente? Gostaríamos de partilhar que o nosso continente registrou um cumulativo de 3.246 óbitos por Covid-19, dos quais 63 ocorreram nas últimas 24 horas. No mesmo período, em termos de recuperados, a África recuperaram 42.626 pessoas da infecção de Covid-19, dos quais 1.156 nas últimas 24 horas. E como é que estamos nós, o nosso país, em termos da evolução da pandemia de Covid-19? Dizer que, desde que iniciamos o registro dos suspeitos, temos, até o momento, 764.590 pessoas rastreadas em diversos pontos de entrada. Deste total,
15.090 foram submetidos à quarentena domiciliar e, neste momento, no nosso país, temos 1.734 pessoas que continuam em quarentena. Até hoje, dia 24 de maio de 2020, no nosso país foram testados cumulativamente 8.463 pessoas suspeitas de infecção de Covid-19. Destes, ou destas, 516 foram testados nas últimas 24 horas. As amostras que foram testadas nas últimas 24 horas resultam da vigilância ativa, do rastreio de rotina nas nossas unidades sanitárias e também da retestagem de alguns casos de afunge. Do total de amostras, em termos de localização geográfica, que nós tivemos nas 24 horas, 164 são da província de Cabo Delgado, 19 são da província de Nampula, 42 são da província de Tete, 47 são da província de Sofala, 21 são da província de Inhambane, 6 são da província de Gaza, 83 da província de Maputo e 134 da cidade de Maputo. Dos novos casos suspeitos, portanto, nas últimas 24 horas, 490 revelaram-se negativos para a infecção de Covid-19 e 26 casos revelaram-se positivos para a infecção de Covid-19. Descrevendo os casos, sobre estes casos que estamos a reportar hoje, vamos partilhar o seguinte: 24 são de nacionalidade moçambicana, 1 de nacionalidade americana e 1 sul-africano. 9 pessoas infectadas com Covid-19 são assintomáticas e todas as restantes têm a sintomatologia leve a moderada. Assim sendo, a sua distribuição é a seguinte: da província de Cabo Delgado, temos 22 casos. Distrito de Palma Sede é um indivíduo de sexo masculino, na faixa etária de 25 a 34 anos de idade, e o outro indivíduo de sexo feminino, na faixa etária de 25 a 34 anos de idade. Da localidade da Afunge, temos 8 indivíduos do sexo masculino, destes, 4 na faixa etária de 25 a 34 anos de idade, 2 na faixa etária de 35 a 44 anos e 2 na faixa etária de 45 a 59 anos. E, por último, um indivíduo do sexo feminino na faixa etária de 15 a 24 anos de idade. Todos os casos da Afunge resultam do processo de retestagem. Ainda em Cabo Delgado, da cidade de Pemba, temos 6 indivíduos do sexo feminino e, destes, 2 na faixa etária dos 5 aos 14 anos e 1 na faixa etária dos 15 aos 24 anos. E 2 na faixa etária dos 25 e 34 anos e 1 na faixa etária dos 45 a 59 anos. E 5 indivíduos do sexo masculino, e destes, 2 na faixa etária de 5 a 14 anos de idade, 2 na faixa etária de 25 a 34 anos de idade e 1 na faixa etária de 35 a 44 anos de idade.
2 dos casos positivos da cidade de Pemba resultaram do processo de retestagem de Afungi, também, como aqueles que nós reportamos antes dos casos da Afungi. Agora, a província de Nampula, que também contribuiu para a testagem, e tem 3 casos positivos. Da cidade de Nampula, temos um indivíduo de sexo masculino, menor de 5 anos, e 2 indivíduos do sexo feminino, um na faixa etária dos 15 aos 24 anos de idade e o outro entre os 25 e os 34 anos. Província de Maputo, que hoje contribuiu com um caso, trata-se de um indivíduo do sexo feminino na faixa etária dos 35 a 44 anos de idade. Gostaríamos também de partilhar que os casos que hoje reportamos encontram-se em isolamento domiciliar, segundo o protocolo do Ministério da Saúde, e neste momento as equipas estão a trabalhar no sentido de identificação e mapeamento de todos os contactos. Assim sendo, Moçambique neste momento tem 194 casos positivos de infecção de Covid-19, cumulativamente, sendo que 168 são de transmissão local e 26 casos importados. Informação sobre os recuperados, temos a informar ainda que o nosso país continua a contar com 48 pessoas totalmente recuperadas de uma infecção prévia de Covid-19 e até este momento não temos registro de nenhum óbito. Temos 2 pessoas internadas, uma na cidade de Maputo, outra na cidade de Inhambane, e das informações que temos, é a mesma que nós partilhamos ontem, estão a evoluir favoravelmente e estão bem e provavelmente em pouco tempo poderão ter alta. A distribuição dos casos positivos por província é a seguinte. Continuamos com Cabo Delgado com mais casos, portanto, com 112 casos positivos, dos quais 32 casos foram recuperados. A província de Nampula, com 3 casos, que reportamos hoje. A província de Tete, com 2 casos. Manica, com 1 caso. Sofala, com 10 casos. Inhambane, com 3 casos. Gaza, com 1 caso. Província de Maputo, com 21 casos. Cidade de Maputo, com 41 casos, fazendo um total de 194 casos ativos. Em termos de informação adicional, gostaríamos de partilhar que a Covid-19, como todos nós sabemos, ainda não tem vacina e nem tem tratamento específico. E a prevenção continua sendo a arma mais eficaz para travar o progresso da infecção e também dos seus efeitos. Assim, em nome do Ministério da Saúde, reiteramos o nosso apelo para o cumprimento por cada um de nós responsável das medidas de prevenção, tais como ficar em casa. E também lavar sempre as mãos com água e sabão, ou cinza, ou usando o desinfetante se não tiver água e sabão por perto. E sempre que tossir ou espirrar, cobrir a boca com o braço em forma de V, ou cobrir a boca e nariz com lenço de papel para depois descartar, ou em seguida lavar as mãos com água e sabão ou com cinza. Ou também podemos usar um lenço de pano que em seguida vamos lavar com água e sabão. Temos que evitar tocar a cara, os olhos, a boca e o nariz sem lavarmos as mãos. Também gostaríamos de recomendar sobre a importância do distanciamento social, em que o recomendado é estarmos afastados ou próximos uns dos outros
até 1,5 metro. Se conseguirmos estar mais, aconselhamos. Temos que evitar apertar as mãos, abraços ou beijos e evitarmos estarmos nos locais com muita gente. Portanto, evitarmos criarmos aglomerados ou participar em situações que há aglomerado de pessoas. E gostaríamos de recordar também que o uso da máscara é obrigatório. Sempre que sair de casa, nós aconselhamos. E nos transportes públicos e privados de passageiros, temos que usar sempre a máscara. Nos mercados, em qualquer situação que nós estejamos fora de casa ou que nós não possamos controlar e ter a certeza que não tem a infecção ou não estamos próximos a alguém que seja portadora de infecção de Covid-19. E só assim, cada um fazendo a sua parte, é que vamos conseguir travar a progressão da pandemia do Covid-19 no nosso país. Muito obrigada pela atenção dispensada.